Alô pessoal, hoje vamos voltar no tempo para fazer uma viagem ao século XVIII no Rio Grande do Sul. Uma viagem que nos foi proporcionada pela Quinta das Tarumãs em Porto Alegre para falarmos desse povo heróico com sangue cruzado na sua bandeira. Nesse 28º episódio da série A História por Trás de Cada Imagem, vamos debruçar nosso olhar sobre a origem do gaúcho rio-grandense, o avô do gaúcho farroupilha, como é conhecido popularmente. Esse avô surge nos idos de 1750 e começa a afirmar a sua identidade com pilares de coragem, liberdade e independência em meio a intensos conflitos de interesse entre portugueses e espanhóis. Essa identidade tem como abrigo um rancho de pau a pique barreado, que ao mesmo tempo é sua casa, seu galpão, sua trincheira de resistência de sua família. No entorno dele, sua sobrevivência, o gado, a lida campeira, seus costumes e tradições, trajes típicos, a criação e a relação de troca entre os andantes desta terra em conflito. Meu nome é Victor, eu e a minha mulher Rosélia somos proprietários aqui da Quinta das Tarumãs, em Porto Alegre, e nós estamos aqui há 32 anos por uma opção de morar na área rural e baseado em uma questão fundamental que é a nossa identidade cultural, ou seja, eu persigo essa questão da identidade cultural há muitos anos e quanto mais estudei, quanto mais pesquisei sobre esse assunto, mais eu fui me integrando, mais me sentindo íntegro com relação a essa identidade e num dado momento, estando aqui num sítio de 2 hectares, com uma área boa, eu resolvi materializar essa identidade cultural através de um rancho de pau a pique barreado, que seria a morada desse gaúcho rio-grandense, no meu imaginário, um indivíduo dissidente das missões guaraníticas, das missões jesuíticas, né, que resolveu viver por conta própria, livre, num descampado, fazendo aquilo que ele aprendeu a fazer, que era lidar com o gado e negociar com xangueiros, enfim, e construir esse rancho aqui. Esse rancho, quando eu construía, cada pau levantado, cada barro sentado, era uma história que eu estava me contando para mim mesmo, da minha identidade, que era vir para um lugar ermo e estando aqui, como eu faria esse rancho, e através de recursos disponíveis. E esses recursos eram o mato, uma lenha boa de mato que existia no século XVIII, evidentemente, na beira de um rio com barro suficiente para fazer o rancho barreado, né? E couro, né? Que era um complemento dessa minha habitação, e esse couro obviamente vinha nessa época, no século XVIII, da abundância de gado que existia nesses campos. Então, tendo o mato, com uma lenha grossa, uma lenha de boa qualidade, na beira de um rio, com barro também de boa qualidade, com uma boa composição de areia com argila e couro, eu faria esse rancho. Fazer esse rancho foi uma reconstrução mesmo de uma identidade. Eu me imaginava indo lá no mato, cortando, escolhendo as lenhas, né, escolhendo os paus para fazer os esteios, para fazer as linhas, os caibros, para levantar a estrutura desse rancho. Fui numa malha de taquareira para cortar as taquaras, para fazer a trama, né, que iria fazer o pau a pique, que a gente chama, né, e pegando esse barro na beira do açude, que tem aqui perto de casa, acertando o traço para dar a medida da mistura. E assim eu fui fazendo esse rancho, parte por parte, madeira por madeira, barro por barro, as telhas depois. Essas telhas foram telhas de uma construção muito antiga que eu ganhei, foi uma construção de 1830, e até tenho uma licença histórica para construir com essas telhas, porque essas telhas feitas como elas são ali, estão aqui desde os jesuítas lá das missões, lá de 1740, 1730, então eu tenho a convicção que eu fiz esse rancho
como se fosse o gaúcho rio-grandense do século XVIII mesmo. A casa desse gaúcho revela sua identidade originária de liberdade, coragem e independência. Os paus de mato para erguê-la, o barro para fechar as paredes, o couro para a cama, os avios de lida e dentro dela um único espaço para tudo, ocupado pelo fogão, mesa e bancos, utensílios, cama, ferramentas e preparos de encilha. O dia a dia também haveria de forjar esse gaúcho avô, seja através do mate chimarrão, hábito adquirido pelos índios guaranis, cozinhando em volta do fogo, limpando o rancho com uma vassoura de guanchuma e tratando de sua criação, com o zelo de quem sustenta a vida e alimenta a sua alma. Tudo construído com as próprias mãos e tudo feito para sustentar uma única decisão, ficar ali e constituir sua vida a qualquer custo. É isso aí, pessoal. Me chamo Henrique Amaral e esse é o 28º episódio da série A História por Trás de Cada Imagem. E lembre-se de dar o seu like, se inscrever no canal e aguardarem muitas histórias e muitas imagens. Muito obrigado.